Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nos colocando, Senhor, diante de Ti, Senhor. Quem estiver com qualquer enfermidade, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Também entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. A vida do meu esposo, Senhor. Este lar, Senhor, é os Teus cuidados. Senhor, é a vida daquelas pessoas que vão me ver na live. Também entrego, Senhor, a vida dessas pessoas. Vai de encontro, fala com elas, fala ao coração delas, através de mim, Senhor. Me usa como canal, Senhor, de bênção, para estar abençoando essas vidas. Vai ter de encontro com elas, tocando fortemente no coração e protegendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o altar é um lugar que representa, para mim, né? Vamos estar meditando um pouquinho nisso, que no tempo dos sacrifícios, né, que eram feitos para Deus, antes de Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário por nós, em sacrifício por todos os nossos pecados, ali era oferecido aquele sacrifício para uma purificação, né? Para que a pessoa estivesse na presença de Deus. Então, o que o Senhor requer de mim, que a nossa vida esteja no altar de Deus, diante de Deus. E que nós, que somos o corpo, o templo do Espírito Santo, sejamos esse altar onde tem louvores, onde tem adoração e onde tem o sacrifício de estar buscando este Deus e de estar o adorando e transformando o nosso interior, não se conformando com o jeito que está, mas sendo renovados pela palavra de Deus, sonhando, sim, com coisas melhores, fazendo o mundo melhor através de Deus, usando as nossas vidas. Que Deus venha me usar a vida de todos. Amém? Eu estarei lendo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Aqui a palavra eu quero trazer como deixando a minha vida no altar. Deixando a minha vida, deixando esse altar aqui, sou eu, né? No altar, que eu possa estar no altar, que é a presença de Deus. Eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Espírito Santo. E que este altar, ele venha a ser um altar de adoração. Que nós possamos ser um altar que resplandeça o brilho, a luz de Deus para este mundo tenebroso. Amém? Eu vou estar lendo para estar indo rápido. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, algo pensado, né? Algo racional, com inteligência, na fé, adorando ao Senhor. Não no sentimento de sentir, mas, como é que eu posso falar? Mas naquela fé racional, naquela fé que você é igual, assim, você levanta todo dia e vai trabalhar. Quando você levanta todos os dias vai trabalhar, não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos. E o que irá nos acontecer, né? Eu também saio, né? Eu não tenho condições de trabalhar, mas eu saio para resolver minhas coisas. Eu saio para comprar, eu saio para passear. Mas a palavra aqui quer nos dizer o quê? Que
nós somos o templo de Deus. Que o nosso corpo seja santo e agradável a Deus. Sempre. Então nós não sabemos, né, o que irá acontecer quando nós sairmos. Mas Deus sabe o que irá acontecer. E nós vamos lá, né, comprar, trabalhar. Nós não pensamos se vai acontecer alguma coisa ruim no meio do caminho. Quando você vai para um parque com a sua família, você vai para o parque feliz, né? Feliz com a sua família, para estar curtindo aquele momento. Você vai na fé, numa fé sim, de que vai ser um dia de alegria, um dia maravilhoso. E se não for, né? E se não for? Mas nós temos esse raciocínio, nós já temos uma fé, porque mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, elas fazem o quê? Elas estudam, elas trabalham, elas fazem faculdade, então ela busca aquilo que ela quer. Ela não crê em Deus, mas ela tem um raciocínio de pensar que vai conquistar. E nós temos o raciocínio de que nós iremos conquistar, de que nós iremos sair e de que tudo vai dar certo. Então Deus quer trazer para, né, que nós tenhamos em nossa mente racional, o raciocínio de uma fé inteligente, não de uma fé, eu senti, eu estou sentindo, não é? Deus não quer que você viva de sentir, eu estou sentindo, porque a gente sente muitas coisas, né? Sente frio, sente calor, a gente sente tantas coisas, né? A gente sente tristeza, alegria. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer de mim e de você é uma fé inteligente. A fé inteligente, ela age assim. Tá aquela tempestade na sua vida, tá tudo nublado na sua vida, né? E você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um projeto. Você pega, levanta e vai para conquistar na fé em Deus. E ali você luta diariamente para conquistar aquilo que você deseja com Deus na frente. Quando você tem uma fé muito grande, você vai ali, persiste e é abençoado. Amém? Depois disso, depois de eu trazer essa palavra, eu vou estar trazendo um testemunho da minha vida para vocês. Eu vou abreviar a palavra, amém? Então eu quero que vocês venham aprender a ter uma fé com inteligência, não uma fé emocional de sentimentos, mas servir a Deus, crer em Deus, amar a Deus. Amar a Deus é um amor, um sentimento inteligente, porque nós não vimos esse Deus, mas nós sabemos que Ele existe. O nosso Deus é como assim, ó. Você respira, você vê o vento, você não vê o vento. Quando vem o vento e bate lá nas folhas, né, da árvore, você não vê o vento, mas o vento existe. Assim é o nosso Deus. Assim é o Espírito Santo de Deus. Você pode até não estar vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo na minha e na sua vida, amém? Estarei lendo adiante. Aqui está escrito assim, o culto racional, ou seja, com inteligência. Não é um culto de brincadeira, um culto que você uma hora está batizado com o Espírito Santo, outra hora você está manifestado. Porque o que tem que habitar em você é o Espírito Santo. E o mal tem que sair da sua vida, porque você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, a tua casa está cheia. Então não tem espaço para Satanás entrar, não. Não deixa Satanás entrar na tua casa. Porque na tua casa, que é o teu corpo, que é o teu templo, é o Espírito Santo que tem que morar. Se o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, o inimigo não vai entrar. Ele não vai chegar e vai falar assim,
Porque eu vejo muitas vezes na igreja. Uma hora a pessoa parece, aparentemente, estar batizada com o Espírito Santo. Num culto de busca do Espírito Santo. Em um culto de libertação, ela está manifestada. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo, porque não existe reino dividido. Então, quando Deus faz uma libertação, não é uma libertação completa. Então, quando Deus faz algo na sua vida, quando o Espírito Santo vai morar em você na sua vida, quando vem uma cura, não é metade cura, é uma cura completa. É assim quando nós morremos. Não existe meio morto, nem meio vivo. Ou você está vivo, ou você está morto. Não é assim? É assim, irmãos. Não existe meio termos, não. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então que o seu corpo venha a ser templo do Espírito Santo. E quando esse corpo é habitado pelo Espírito Santo, o mal não entra nele. Mas você tem que fechar as brechas para que ele não encontre nenhum espaço para estar entrando. Ele pode até não entrar no seu corpo, mas ele pode trabalhar por fora, né? Soprando no seu ouvido coisas ruins para você pensar, para você fazer. Mas no momento que você coloca a sua vida diante de Deus, no altar, vivendo naquela fé sobrenatural, né? O inimigo, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, ele já foi derrotado e pela sua fé. Amém? Vou estar lendo adiante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento, gente, olha só. É entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto racional, né? É um culto com inteligência. E, segundo perfeita, tem que ser agradável e perfeito para ser segundo a vontade de Deus. O culto não pode ser um culto para você. Eu vou falar bem claro do meu jeito de falar, de pregar. O culto que você vai fazer para Deus é para Deus, não é para o homem. Quando nós se coloca no altar do Senhor para adorar o Senhor, nós que somos o corpo, o templo do Espírito Santo, nós vamos ali louvar em sacrifício, nós vamos ministrar para que Deus venha nos usar como canal de bênção. Nós vamos orar para as enfermidades sumir da pessoa. Então, muitas pessoas vão na igreja. Eu acho muito, assim, é muito, algo muito chato que eu acho que as pessoas colocam, porque as pessoas, ela quer fazer o culto para agradar elas, né? Agradar os irmãos da igreja, aquele grupo de irmãos da igreja. A gente tem que fazer o culto para adorar a Deus, porque é nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Ele pode precisar para usar a nossa vida como canal de bênção, né? Aquele que está servindo ao Senhor. Mas você tem que agradar a Deus, não ao homem. Eu vou fazer isso para agradar o pastor. Eu vou fazer isso para agradar a irmã. Eu vou fazer aquilo para agradar os jovens, né? E ali as pessoas vão deixando as coisas do mundo entrar dentro da igreja. Né? Não estou falando de usos e costumes, estou falando de sentimento, aquele sentimento de que sobe aquele eu, né? Eu faço, eu posso, eu sou isso, eu sou. Você não é nada sem Deus, você não é nada, você só está sendo usado por Deus. Então quando eu faço o culto aqui é simples, sim, mas é para Deus. Eu não estou fazendo para agradar o homem, estou fazendo para agradar a Deus, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus se agrada. E quando você ora, quando você louva, quando você agrada a Deus, isso sobe até Deus como cheiro suave de sacrifício. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala assim,
que no tempo que eles faziam aqueles holocaustos, que queimava os animais ali para oferecer em sacrifício ao Senhor, a palavra nos fala que subia como um cheiro agradável ao Senhor. Então, quando nós nos apresentamos o nosso corpo como templo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos apresentamos para orar, para louvar, para ministrar as pessoas, algo que agrada a Deus, sobe para Deus como um cheiro suave. Agora eu quero te dizer que o sacrifício é o nosso corpo, o nosso culto racional, o nosso corpo que agora é templo do Espírito Santo de Deus, que você tem que manter, que você tem que cuidar, porque a palavra do Senhor fala que aquele que destruiu o templo, Deus o destruirá. Você consegue compreender que o templo é você? Se o templo é você, o Espírito Santo tem que habitar em você. Satanás não pode habitar em você se você é de Deus. Ele pode até tentar vir, pode até tentar lançar setas, mas ele não, a casa já está cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. A casa sua, o seu templo, o seu corpo já está morando o Espírito Santo de Deus. Quando você foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, nesse batismo, o Espírito Santo já vem fazer morada em você. Se tiver um mal, vai e você vai se libertando, adorando e buscando a Deus. E este mal, ele vai embora da sua vida, porque aonde a presença de Deus se encontra, Satanás não fica não. Ele não aguenta ouvir você louvar, ele não suporta ver você orar, ele não suporta ver você pregar, né? Então, ele não vai habitar, porque esta palavra aqui, ela é vida. Você vai ler, você vai pregar, ministrar, o inimigo não gosta. O inimigo não gosta. Então, se você está na presença de Deus, permaneça no altar. Seja o verdadeiro, você é o altar, né? Tem gente que vai que adora o altar, mas eu quero te dizer que você é o altar. E que você se coloque na presença, deixando a sua vida diante de Deus. O altar diante de Deus, esse altar aqui, diante de Deus, aos cuidados do Senhor, para que assim não venha entrar, né, coisas malignas, palavras que o inimigo lança sobre as nossas vidas, né? E a palavra fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, não. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo. Glória a Deus. A gente tem que amar e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, né? Tem dentro da igreja. Os outros cobiçando querer o cargo dos outros, né? Egoísmo, a pessoa que só quer fazer, só ela que quer aparecer. Oportunismo, conceitos humanos, artifícios políticos, visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversas, ímpias vestes, imodéstias, provocantes, imoralidades, drogas, bebidas, álcools e todas essas coisas mundanas, né? Se você é templo do Espírito Santo, você não se pode conformar, nem pode deixar esse sentimento de egoísmo, sentimento de inveja, sentimento de ódio, sentimento de sensualidade, né? Sim, vestir uma calça, vestir um vestido, nada aquilo que grude no seu corpo, porque
As pessoas, ela fala muito de usos e costumes, mas tem umas saias, irmão, aí uns vestidos aí que deixam a irmã com aquele corpo quase grudando nela. Aí fala da calça, mas o corpo lá da irmã tá... O vestido da irmã, a saia da irmã tá grudando no corpo da irmã. Você vê o formato da irmã todinha. Aí a mulher, só Jesus Cristo, ainda vai e se ajoelha. Aí fica com aquela coisona na nossa frente, sabe? A gente vê. Se nós que é mulher vê, os nossos esposos também vê, né? Então a roupa adequada para o cristão é o quê? Aquela que não expõe o seu corpo. Eu visto calça assim, eu fico sentadinha aqui. É melhor a calça estar bem vestida do que uma saia, né? Até o joelho com cortinho. Aí eu vou lá e cruzo a perna pro irmãozinho ver, né? Aquela sainha grudadinha no corpo, aquele vestidinho grudadinho no meu corpo esbelto, né? O irmão vai olhar. Isso é imoralidade. Mas quando você veste uma calça folgada, uma blusa folgada, assim, fechando tudo, ó. Assim, isso não é imoral. Porque isso não vai estar atraindo pensamentos maliciosos. Então, a malícia, as pessoas só colocam na calça, né? Mas tem a malícia também no vestido. Quantos vestidos de mulher tem aí, né, no altar, pregadoras que se vestem com vestido, com saias que parecem mulheres que trabalham na prostituição, mas prega dentro da igreja. Mas porque saia é aceitável, mas mostra todo o conteúdo do corpo dela. Isso não é justo. Não é justo você criticar, né, quem está usando a calça ou a saia, porque você não tem este direito de criticar. Mas você tem que orar por estas vidas. E o Espírito Santo vai ensinar ela a vestir aquela calça folgadinha que não cola, aquele vestidinho, aquela saia bem espaçosa que não cola no corpo. Então, o dever do cristão não é criticar, é edificar. Você é a luz do mundo. Então, você tem que ensinar, você não tem que julgar, porque você não é Deus. Às vezes, você pode até julgar, mas quem sabe você faz outras coisas muito piores por trás, né? Às vezes muitos que criticam faz coisas assombrosas por trás e todo mundo pensa que aquela pessoa é aquilo e ela não é, como eu já vi, né? Uma vez eu vi no noticiário, eu não sei o nome desse pastor. Esse pastor, ele era pastor e pregava em várias igrejas, mas na cidade dele ele não era pastor. Ele bebia, e ele saiu com várias mulheres, mas ele pregava em várias igrejas, né? Em várias igrejas. E as igrejas chamavam ele para pregar, e ele ia pregando a palavra em todas as igrejas, todo mundo ali, né? Quem sabe adorando o homem, porque a idolatria humana existe. E ele, com aquelas palavras, cativava as pessoas. Mas ele tinha uma vida oculta. A vida dele oculta era o quê? Uma hora ele estava na igreja ministrando, né? Calça, paletó, terno, gravata. E falando que é pecado isso, pecado aquilo. E todo, arrumando tanto pecado, porque nós já temos pecado mesmo, né? Nós já temos pecado. E ele arrumando mais pecado ainda. Mas o homem, por detrás, ele fazia pior, gente. Ele saía catando todo mundo. Ele ia beber, ele ia jogar baralho, ele ia fazer um monte de coisa. Inclusive, né, ele veio até ser morto. Por que ele veio a ser morto? Por que mataram este homem? Porque ele tinha uma vida que não era no altar, não. Parecia ser no altar, mas não era no altar. Então as pessoas, ela guardava dentro do seu coração aquele paletó, aquela veste de pastor, mas o outro lado, ele não vestia isso não. Ele ia para a gandaia, vamos dizer logo assim. Ele era mundano, ele era um pastor para outras regiões e o povo ia seguindo o segmento dele. Não pode assistir isso, que é pecado, não pode fazer aquilo. Tudo ele colocava o pecado e as pessoas ali, né? As igrejas lotam
quando tem gente assim, né? E acha que é cheio de Deus, aí engrossa a voz, fala em línguas estranhas, aí revela coisas muitas das vezes que não é verdade, porque se eu for revelar, vamos supor que eu esteja numa igreja cheia aqui, aí eu vou dizer, Deus está me revelando que alguém está com dor de cabeça. Pode ter muitas pessoas com dor de cabeça, né? Alguém está com a dor na perna, muitos ali podem ter que estar com dor na perna. Então, é algo que, no meio daquela multidão, alguém vai estar com a dor de cabeça, alguém vai estar com a dor na perna. Então, existe muita coisa que é falsa. Mas a palavra de Deus é a que liberta. É Deus que te liberta, não é o homem, é a ação do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a missionária Cláudia, que está assistindo, Emerson Souza, que Deus te abençoe. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina sobre estas coisas, porque no meio a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos surgiria falsos profetas. A palavra do Senhor fala que, se possível, Satanás se transformaria em anjo de luz para, se possível, enganar os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Então, aquele crente que não lê a palavra, aquele crente que não pede a direção de Deus, aquele crente que não está no altar de Deus, ou está no altar não é somente na igreja, mas como eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, é estar na presença de Deus, cortando todo agir do inimigo para que ele não tenha brecha na minha vida. Eu sendo serva do Senhor o tempo inteiro, não tendo uma vida dupla, tendo uma vida na presença de Deus. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas conseguem alcançar multidões, né? As pessoas gostam de arrumar, nós já temos tanto pecado, nós pecamos todo dia. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, as pessoas gostam desses negócios de usos e costumes, de jogar o pano assim por cima, de vestir aquelas roupas esquisitas para ter aparência de santidade, mas ali pode estar o inimigo escondido pelaquela capa, pelaquilo que foi elaborado pelo homem. Satanás, ele tem usado até a palavra de Deus para enganar até os próprios escolhidos. Então, como que é que ele age? O inimigo, ele conhece a palavra do Senhor mais do que nós. Existiu. Então, quando ele teve ali um encontro ali com Jesus, o inimigo, e Jesus no seu batismo lá, que ele foi atentado no deserto, por que o inimigo lançava a palavra? Porque ele também sabia da palavra. Então o inimigo também sabe da palavra. Então as pessoas procuram muito esse negócio de revelação. Deus pode te revelar pela palavra, te libertar pela palavra. E muitos, em vez de correr atrás de estar lendo a palavra de Deus, ficam correndo atrás de profetas para revelar. Mas aqui, quando nós lemos a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós encontramos ali uma adivinhação. E esse espírito de adivinhação que foi tirado dela era do inimigo. Adivinharam a vida das pessoas. Então, tem o máximo cuidado com essa palavra, que é a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus, uma fonte pura, cristalina, que é aqui. Não tem que estar procurando profetas, essas coisas, não, porque Deus é para todo mundo. Não foi rasgado, irmãos. Deus, só você mesmo que se você não quiser Deus, Ele não vai te obrigar. Mas nada nos separa do amor de Deus. O véu foi rasgado, nós podemos entrar na presença de Deus. Aqui eu quero trazer uma palavra assim que quando Noé, ele estava lá na arca, presta atenção que tem que permanecer na fé,
e na perseverança. Noé e sua família estavam na arca, ali em Gênesis capítulo 8, versículo 3. Ele estava ali na arca durante 150 dias, né? E Deus provou a fé de Noé, não entrando em comunicação com ele, né? Deus ficou ali um pouco no silêncio, teve um pouco de comunicação e às vezes não, né, com Noé. Assim Noé prevaleceu na fé. Tinha momentos que, né, Deus não se comunicava com ele. Mas Noé estava ali dentro daquela arca. E quando Noé estava ali naquela arca, ele estava ali perseverando na fé de que um dia ele e a sua família iria sair da arca. Porque ele permaneceu na fé, uma fé inteligente, né? Quando ele criou a arca para poder salvar a família, ali Noé foi um homem que Deus escolheu e exterminou as outras pessoas que não o agradavam. Mas Noé foi alguém que agradou os olhos do Senhor, por isso que o Senhor mandou ele construir aquela arca. E Noé entrou lá naquela arca e Deus foi mandando os animais foram andando e colocados lá naquela arca, e veio aquele dilúvio, né, e matou muitos animais, muitas vidas. E ali Noé ficou por um tempo ali naquela arca. E Deus, às vezes, não entrava em comunicação com Noé, mas Noé perseverou, esperando o momento de sair, porque ele creu, ele teve a fé naquele Deus que mandou ele fazer a arca. Parecia loucura para muitos. O homem construindo a arca porque viu o dilúvio que ia acabar com as pessoas da terra toda. Ele creu em Deus. Assim ele construiu aquela arca e as pessoas creram em Deus, pereceram. E a sua família entrou ali. E depois que ele saiu da arca, ele fez o altar para o Senhor em Gênesis 8, versículo 20, e adorou ao Senhor ali. Então, o que Deus quer de mim e de você neste momento, nesta vida que nós estamos vivendo? Um dia nós iremos partir para a glória em nome de Jesus e estar juntamente com o Senhor. Ele quer que nós sejamos perseverantes, que nós estejamos firmes no altar. Amém, irmãos? Eu quero contar um pequeno testemunho aqui, da parte de Deus. Estou relembrando de um milagre que Deus fez na minha vida há muitos anos atrás, né? Não tinha conhecido ainda o meu esposo, mas eu tinha uma fé, e a fé, ela remove montanhas, ela remove todos os empecilhos, tudo aquilo que você acha que não é possível quando você está diante de Deus, quando você busca a presença de Deus, você alimenta a fé. Eu queria uma cadeira de roda nessa época, pois a minha estava quebrada. Eu fui na CD, lá no Ibirapuera, junto com a minha avó. E eu ia planejando que eu queria uma cadeira de roda cor de rosa. E eu não tinha dinheiro. Eu ia tentar comprar parcelado. Mas lá na CD tem que ter convênio para comprar cadeira de roda. Eu não tenho, porque eu tenho só um salário mínimo para estar sobrevivendo, comprando minhas coisas, pagando minhas contas. Então, nessa época eu fui com a minha avó. E quando eu cheguei lá, e eu cheguei perto de um painel assim,
Tava lá a cadeira, 1.500 na época, né? Nessa época, faz muito tempo. 1.500, eu não tinha nada. Eu não tinha nada nem para dar entrada. Mas eu fui na fé e já ia falando a cor da cadeira. De ônibus, de trem, né, de metrô, até chegar lá na ACD, tem que pegar outro ônibus. Chegando lá, o que aconteceu? Eu fui lá conversar com as meninas lá, né, entregar minha carteirinha da ACD e perguntar se teria como eu estar comprando a cadeira. O que a mulher falou para mim? As meninas falaram para mim assim, olha, aqui nós não vendemos, só para quem tem convênio, não tem como. E por que você não faz o pedido? Porque quando você faz o pedido na fila, quando vem, se um dia sair, é como ganhar na loteria, porque é milhões de cadeirantes. É São Paulo inteiro que passa na ACD, que as pessoas que são cadeirantes. Então, a minha cadeira estava quebrada, então eu ia já me arrastar. Aí eu olhei para aquela foto e eu falei, Deus vai me dar essa cadeira. E era coisa de rosa. Aí o tempo foi passando, chegou lá um rapaz assim, grandão, né? Moreno grandão. E ele falou assim para mim, olha, eu tenho uma cadeira aí que está com defeito de fabricação. Aí eu falei, aí ó, Deus, gente, não tinha nem comido, só feito lanche. Aí ele ficou falando, e eu fui passando as horas lá até chegar às 6 horas. E este homem falava para mim, olha, eu vou estar vendo, e eu esperando. Eu vou estar vendo, olha, tem uma cadeira aí, mas ela é verde, viu? Ela é verde, ela não é rosa não. Aí eu falei para ele que eu queria rosa, porque Deus ia me dar. Aí eu estava orando na mente, falando com Deus, e minha avó estava comigo nessa época. Aí ela se agitou, porque já era 6 horas da noite, nada da cadeira aparecer. Aí ela falou, eu vou embora e vou te deixar aí, porque já é 6 horas. Imagina, 6 horas da noite, você lá no Ibirapuera, irmão. Aí o que aconteceu? Eu falei pra ela, vai, eu não vou sair daqui sem minha cadeira não. Aí, se eu tivesse voltado, eu ia voltar com a cadeira quebrada e não viria com a cabeça na mão. Aí o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou lá buscar a cadeira. Aí eu falei pra minha avó, chamei ela de mãe, mãe, vai ser rosa, você vai ver, mãe. Deus vai me dar uma cadeira, mãe. A cadeira 1.500, essa ele falou que estava com defeito, não vi defeito nenhum. Quando ele apareceu com a cadeira de roda, era rosa. Ele ficou dizendo o tempo todo pra mim, né, que era verde, mas eu acreditava no meu coração que era aquela cadeira que eu vi de 1.500. Então eu vim pra casa, eu ganhei ela por um defeito que eu nem sei, não sei até hoje o defeito qual que tinha. E eu vim toda feliz com a cadeira de roda, nova, rosa, que Deus me deu assim como eu pedi. E no meio do caminho apareceu um deficiente, ele perdeu as pernas e ele falou assim, moça, me dá a sua cadeira, porque a minha tá mal. Eu falei, eu tenho até vergonha de te dar, porque a minha tá tão ruim. Ele falou, olha, posso pegar um pouco da sua e está arrumando a minha. Aí eu dei pra ele foi feliz e eu fui feliz com a minha cadeira de 1.500 que Deus me deu e eu não paguei nem um centavo, porque milagre acontece, a fé é assim. Essa é uma fé que Deus quer que eu tenha e você tenha, uma fé com inteligência, não é eu estou sentindo não. Imagina você sair daqui, morava no Marengo, e lá no Ibirapuera, pela fé, atrás de uma cadeira, sem ter nenhum dinheiro, e planejando ainda a cor, é Deus, é Deus. Assim foi como Noé fez. Noé, quando construiu a arca, ele sabia que Deus iria mandar o dilúvio. Assim como ele sabia que iria sair dali. E quando ele saiu dali, ele fez um altar e adorou ao Senhor com uma fé inteligente. Que você venha ter uma fé inteligente como Noé, como eu tive essa experiência de fé. E que você não se conforme com este mundo, com a maldade,
né, com aquele assopro que vem para você desistir daquele objetivo que você tem, daquele sonho que você tem, porque o inimigo ele vem para destruir, que você seja um canal de que você vem estar motivando as pessoas a ter fé, a ter confiança, a dar amor a quem não tem, né? Neste mundo que jaz no maligno, a palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então você que tem o amor, vai aquecer o coração de alguém que está precisando de amor. Amém? Eu vou estar encerrando com a bênção apostólica. Vamos todos pôr a mão assim para receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos para uma semana de glória e de vitória, em nome de Jesus. Amém.